Em Paranormos, você joga como um criptídeo buscando ser a lenda urbana mais conhecida de todas. Seu objetivo é aparecer 4 vezes para as pessoas e assim se marcar nas memórias delas. Antes de jogar, dividimos as cartas em 3 decks: o deck de aparição, o deck de habilidades e o deck dos Paranormos. Embaralhamos eles individualmente e distribuímos 6 cartas de aparição e uma de Paranormos para cada jogador. O deck de habilidades não é distribuído. As cartas de aparição são a mão do jogador. A carta de Paranormos é uma carta especial a mais. Para sabermos quem vai iniciar a partida, todos os jogadores devem mostrar seus Paranormos. O jogador com o menor nível de medo é quem inicia, e o jogo segue em sentido horário. Em seguida, todos os jogadores escondem seus Paranormos novamente. Na sua vez, você tem direito a fazer uma dessas ações. Fazer uma aparição. Você marca um ponto quando joga uma trinca na mesa. A aparição pode ser formada por cartas de memória, susto e ET, em qualquer combinação, mas é obrigatório que pelo menos uma das 3 cartas seja uma memória. Descartar uma carta. Se livre de cartas inúteis a jogando na pilha de descarte. Usar carta de ET. Você pode descartar uma carta de ET para comprar uma carta do deck de habilidades. Ou chamar a Oca. Eu explico essa para vocês daqui a pouquinho. Depois da sua ação, você ainda tem direito a ações extras, que podem ser feitas em qualquer ordem, mas apenas uma vez cada uma. Usar a habilidade do seu Paranormal e usar uma carta de habilidade. Depois que você fez todas suas ações, é hora de recuperar suas cartas. O jogador precisa sempre ter 6 cartas de aparições em suas mãos. Então, no final do seu turno, compre a quantidade de cartas necessárias para completar sua mão. E se eu comprar a Oca? Vai ter que jogar ela na mesma hora. Carta Oca. Agora, como funciona a Oca? Quando uma carta Oca é jogada, ela afeta todos os jogadores na mesa, menos os que possuírem alguma forma de humanidade e o próprio jogador que tiver jogado a carta. Os jogadores afetados deverão resolver a Oca descartando cartas de maneira conjunta, e eles terão que fazer uma votação para decidir quem dará quantas cartas. A quantidade total de cartas necessárias para resolver a Oca é igual ao número de jogadores na partida. Então, se estiverem jogando 4 pessoas, terão que ser descartadas 4 cartas. Então, por exemplo, em uma partida com 4 jogadores, um deles jogou a carta Oca. Nenhum dos outros 3 tem imunidade, então todos são afetados. Depois de muita discussão e uma votação, ficou decidido que o jogador A vai dar 2 cartas e os jogadores B e C vão dar uma, completando 4 cartas. Mas o caos sempre pode acontecer e o grupo acabar decidindo que uma única pessoa tem que dar todas as cartas, ou todos darem praticamente a mesma coisa. O importante é que aconteça uma votação para essa decisão. Essas cartas não vão direto para a pilha de descarte, elas ficam na mesa, viradas para cima, e o jogador que jogou a Oca pode comprar uma delas para repor sua mão, ou então descartar todas e comprar uma carta do deck de aparição. Depois que ele repor a mão, os jogadores que descartaram cartas também repõem as suas. E se comprar a Oca? Nessa situação, você fica com ela na mão. Modo cooperativo. Paranormos possui também um modo cooperativo. Se estiverem interessados em formar uma aliança paranormal com outro jogador, ela deverá ser feita antes mesmo da partida começar, e precisa ter até um juramento. Caso algum dos jogadores deseje trair a aliança, ele deverá declarar verbalmente a traição no início de seu turno. Se o jogador estiver em seu turno de possível vitória, ou seja, já fez 3 aparições, ou se com a traição do jogador a aliança tem a vitória automaticamente, ele não pode trair. A condição de vitória do traidor passa a ser a do modo competitivo, e o número de pontos necessários da aliança é atualizado para o número novo de jogadores. Se 2 ou mais jogadores quiserem estabelecer alianças diferentes ou remover alguém da sua aliança, o jogador com paranorma mais assustador terá o poder de decisão. Vence o jogador que fizer primeiro 4 aparições, ou a aliança que primeiro fizer aparições equivalentes a 3 vezes o número de jogadores na equipe. Todos os jogadores perdem se o baralho de aparição acabar antes que alguém vença. Tenham um bom jogo.